Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado. Informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o programa cheio de novidades. O Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site do Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha pode participar também. Fique à vontade para enviar dúvidas, perguntas, enfim, no nosso chat que já está aberto para a sua participação. Nesta segunda-feira, 17 de março, vamos falar do impasse envolvendo China e Estados Unidos, também no mercado pecuário. Os registros de exportação para mais de 1.000 frigoríficos dos Estados Unidos expiraram no último domingo e, segundo o USDA, até agora não foram renovados. No quadro Relação de Troca, Letícia Guimarães traz mais detalhes sobre o custo do milho e os impactos para o confinamento. E sobre manejo eficiente, vamos apresentar o consórcio de forrageiras, que pode ser uma opção interessante, principalmente para você que não vai conseguir plantar seu milho na janela ideal. E a gente começa já discutindo o mercado do dia. Roda a vinheta. E para comentar o que anda acontecendo nesse mercado, nosso convidado de hoje, nosso primeiro convidado no programa Pecuária e Mercado, é o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e num dia em que a gente tem esse impasse aí de China e Estados Unidos, um impasse que a gente já esperava acontecer na soja, no milho, mas parece que agora a coisa está pegando também para o mercado de carnes, Iberville. Conta mais para a gente o que você tem de informação sobre esse impasse e principalmente o que pode resultar de impacto aí para o Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Alexander. Olá a todos. Parabéns, Alexander e equipe pelo projeto novo, pelo novo programa. Contem com a gente daqui em diante, como sempre estivemos à disposição aí. Vamos lá. Alexander, o que a gente deve observar, na verdade, a China está com essa carta na manga, na nossa visão, né? Porque esse vencimento dessas liberações ocorreu numa situação, num momento aqui que o Donald Trump está ameaçando e está impondo taxas de uma maneira generalizada. E isso dá uma certa carta na manga para a China, porque a China está com um cenário de preços confortável internamente, tanto é que quando a gente pega no final do ano passado, eles estavam iniciaram até aquela investigação sobre as importações. Então a gente está observando um cenário que o país não tem tido grandes problemas, pelo menos nos últimos, pensando em meses aqui, não em semanas, né? Nas últimas semanas até a carne bovina subiu no mercado internacional de maneira importante. Mas assim, estruturalmente, o que os chineses têm observado lá não é um aperto da disponibilidade de carne para importação. E aí o Donald Trump jogando essas tarifas, impondo essas tarifas para todos, incluindo para a China, eles surgem com esse momento oportuno. E na nossa visão, não, é algo que pode beneficiar o Brasil, porque quando a gente pega aqui das importações de carne bovina da China no ano passado, pensando em faturamento, os Estados Unidos representaram 10%. Em faturamento não, em gastos, né? O Brasil representou 45%. Então o Brasil mandou 4,5 vezes mais carne em dólares para lá, né? Quando a gente pega volume ainda mais porque a nossa carne é mais barata. Quando a gente fala de carne suína, o peso do Brasil ficou em 25%, o peso dos Estados Unidos 6%. Tá? Então, há espaço para o Brasil se beneficiar disso na nossa visão, mas como a carne dos Estados Unidos já está numa situação de preços muito elevados e a competitividade da carne brasileira frente à norte-americana é muito grande, talvez isso não seja algo muito forte num primeiro momento. Agora, daqui a pouco, a tendência daqui a pouco que eu digo em meses e anos aqui no horizonte, a tendência é que os Estados Unidos entrem num momento de menor oferta de carne e preços, de maior oferta de carne, porque eles estão diminuindo o abate de fêmeas e investindo na pecuária, e o Brasil entre num momento de menor oferta de carne.
Tá? Então, a tendência é que preço do Brasil suba e preço dos Estados Unidos dê uma acomodada, pensando em anos aqui, meses e anos. E isso, na nossa leitura, é algo que é muito interessante se a China estiver com essas relações, esse fluxo de carne bovina dos Estados Unidos para a China tiver sido impactado por relações comerciais, principalmente no futuro. Hoje, na nossa visão, a diferença de preço ela já não é algo, vamos dizer, não é o principal substituto. A carne brasileira não é a principal substituta da carne norte-americana pela diferença de preço, na nossa visão. Mas algum benefício, sem dúvida, deve ocorrer. Se isso se mantiver, é claro. Ô, Iberville, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Na verdade, a China não tem grande necessidade de importar carne bovina nesse momento? Dá para fazer essa leitura do mercado? Ou pelo menos de ampliar as exportações deles? A China, até a expectativa do USDA para esse ano, Alexandre, é de um nível de importação chinês até crescente, se não me falha, que é 1,3% projeção do USDA de crescimento esse ano. Eles precisam de carne, mas como eles vieram investindo na produção de carne, eles aumentaram a produção de carne nos últimos anos. O cenário de oferta do Brasil, por enquanto, continua confortável. A gente está com um nível de oferta de fêmeas no primeiro bimestre ainda elevado. A gente teve na última semana até relatos de um início de diminuição de oferta de fêmeas, mas é pontual, a gente tem que acompanhar como que isso evolui. Então, a gente pode dizer que a China não está passando por um aperto para comprar carne, principalmente quando a gente volta alguns meses. Mais recentemente, a gente tem observado um cenário de preços internacionais subindo. Até a carne, os preços internacionais aqui de referência, quando a gente pega, eles têm subido. Mas estruturalmente, tanto é que no final do ano passado a China até abriu aquela investigação sobre as importações de carne bovina porque os produtores de carne bovina chineses estavam reclamando muito do preço baixo. Então, na nossa visão, é um momento que a China pode considerar que está com essa carta na manga, que não está precisando tanto dessa carne norte-americana. E pode usar como moeda de troca aí nessa questão das tarifações, né? Exatamente. Pode usar como moeda de troca, pode aumentar a aposta ali frente aos Estados Unidos em um setor que não está crítico, eles estão aumentando a importação, é um mercado que deve continuar muito importante, positivo, mas eles não estão num momento crítico de necessidade de carne como tiveram, por exemplo, em 19, 20, 21 ali, que teve surto de peste suína africana e assim por diante. Então esse é um ponto importante. E aí a gente pode... aqui estou falando da carne bovina, mas quando a gente pega a carne suína, por exemplo, a maior origem de carne suína vendida para a China é a Espanha. E a Espanha está, obviamente, né, a Espanha está na Europa e a gente teve 2 casos de febre aftosa nos últimos meses, em algo que em décadas não acontecia. Então, são pontos aí que quando a gente vai ligando, eles podem beneficiar o Brasil direto ou indiretamente, e não só na carne bovina, mas como em outras proteínas, nas 3. Mais até para carne bovina e suína, né? Foi Alemanha e qual que foi o outro país que teve surto por lá, Iberville, você lembra? Alemanha e Hungria, Alexandre. Hungria. Mas a Alemanha Isso. parece que já está de volta aí ao mercado, já está considerada de novo livre de aftosa, né? Pelo que eu acompanhei. Eles, se não me engano, eles têm evoluído eles evoluíram nessa situação, mas até o último relatório que eu vi da Organização Mundial de Saúde Animal, e foi logo na sequência do relatório da Hungria, não tinha sido identificada a origem do surto ali, dos casos na Alemanha. E quando a gente fala de animais terrestres, isso é um ponto importante, porque quando a gente fala de uma gripe aviária, qualquer ave pode chegar ali e pode iniciar um surto, né? Agora, quando a gente fala de uma doença terrestre, essa doença teve uma origem, então, e isso ainda não tinha sido identificado até alguns dias atrás. E na nossa visão, considerando que a Hungria também teve, e considerando que a peste suína africana ela está presente na Europa quase como um todo, por que eu estou falando de peste suína africana e aftosa? Porque a peste suína africana ela transita entre os javalis, assim como a febre aftosa, tá? Além de atingir a febre aftosa, atingir bovinos e outros animais de casco fendido, né? Ela também transita entre os suídeos. E aí, se a peste suína africana está presente na Europa
na Europa toda não, mas em boa parte da Europa, não dá para a gente apostar que a febre aftosa também não esteja presente nessa fauna silvestre, ainda mais com esses dois casos aparecendo com um intervalo razoavelmente curto. Então, É. eu ficaria com cautela aí para apostar que não vamos ter mais casos na União Europeia. E hoje surgiu a confirmação de caso de febre aftosa na Ásia, né? A Coreia do Sul confirmou um caso de febre aftosa em uma fazenda de gado, o primeiro surto desse tipo em quase 2 anos, segundo o Ministério da Agricultura daquele país. O primeiro no país desde 2023, foi relatado em uma fazenda de gado no sudoeste do país. Cerca de 180 cabeças de gado na fazenda foram sacrificadas. Enfim, febre aftosa voltando com tudo, hein, Iberville? Temos que ter É, cuidado por aqui e, também, né? quando a gente fala de febre aftosa, a gente tem um binômio, né? A gente tem uma situação que a gente está indo para uma oficialização do status internacional, que provavelmente deve ocorrer agora em maio, né? O status de livre de febre aftosa sem vacinação. Isso deve beneficiar o fornecimento de carne e abertura de mercados, possivelmente até Japão e Coreia do Sul, inclusive. Mas a gente tem também uma preocupação que vai ser permanente, né? A gente tem aí, se na União Europeia, que vamos dizer, muito mais restrita, teoricamente, ali do ponto de vista até geográfico, né? O Brasil, com essa quantidade de fronteiras e com alguns vizinhos que não têm nem informação sobre o tema, como é o caso da Venezuela, é algo preocupante, é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas, já que estamos evoluindo nesse status, pelo menos o lado dos benefícios aí tem que ser analisado, né? Mas é algo que vai deixar um, uma preocupação constante na pecuária, na nossa visão. Muito bem. O Iberville, só voltando para o foco do nosso início de conversa, a questão desse impasse entre China e Estados Unidos. Então, não dá para imaginar que vai haver uma transferência direta de carne que deixa de ser comprada nos Estados Unidos para ser vendida pelo Brasil, então. Não, não é esse o caso, né? Pelo menos por enquanto. Sander, na nossa visão, até o posicionamento dessa carne, preços de carne, é mais provável que haja uma migração, talvez, para a Austrália. Mas, por outro lado, a Austrália optando por mandar um pouco mais de carne para lá, vai deixar de abastecer outro país, né? Então, o país que consegue responder quase indefinidamente com oferta de carne, o Brasil é um dos principais, né? Claro, os Estados Unidos também tem um potencial enorme, mas no caso, ele é o, o suspenso, né? Então, eu diria que essa carne dos Estados Unidos, ela, num primeiro momento, ela tende a ser desviada mais possivelmente ali para uma demanda para a Austrália, só que a Austrália ela vende para Coreia do Sul, vende para Japão, ela vende para outros mercados que pagam muito bem. Então, até que ponto a China vai conseguir deslocar isso? Se não, qualquer coisa que não consiga lá, o Brasil está num cenário ainda de oferta elevada nesse começo de ano. Acreditamos que não vai ser atuada para o ano inteiro, mas ainda é um cenário que está conseguindo fornecer carne com tranquilidade e isso tende a reforçar as expectativas para bons números para exportação. Lembrando que o ano passado foi recorde e as projeções para esse ano do USDA já são de recorde novamente. Talvez isso só reforce esse movimento. É, tem uma informação da Reuters que dizendo o seguinte: pode restringir o acesso ao mercado dos Estados Unidos e levar a perdas aí de aproximadamente 5 bilhões de dólares, essa suspensão aí das compras, né? Aumentando os desafios já enfrentados pelos agricultores lá dos Estados Unidos, depois que Pequim impôs tarifa retaliatória aí de 21 bilhões. 5 bilhões estariam então dentro dessa expectativa aí para redução de exportação de carne. Mas por enquanto, né, Iberville, é só uma questão de não renovação das autorizações, né? Pode ser que a China venha para o mercado e da noite para o dia reabilite aí as importações dos Estados Unidos, né? Isso, Alexandre. As informações que nós temos, inclusive, são de que algumas plantas já tinham tido essas liberações vencidas, se não me engano, em fevereiro, e a China já aceitou cargas dessas plantas com essa liberação vencida, mas agora existe uma dúvida se isso vai continuar ocorrendo, né? E quanto aos números
de faturamento, pegando os números do USDA aqui de 2024, só para a gente... carne suína, a China importou dos Estados Unidos 1,1 bilhão de dólares. Carne bovina, 1,6 bilhão de dólares. E carne de aves, 500 milhões de dólares. Claro que esses números da Reuters devem considerar algumas outras categorias aqui derivadas, por isso que eu não está batendo exatamente, mas a fonte é sempre o Mas só somando o que você passou aí, dá cerca de 3 milhões aí de dólares, 3 exatamente. bilhões de dólares, né? Enfim. O Iberville, muito bem. Então entendemos que não é uma transmissão direta, enfim, não é porque os Estados Unidos vão deixar de exportar para a China que a gente vai ganhar esse mercado, mas o fato é que de repente pode sobrar alguma coisa para a gente. Isso justifica o que está acontecendo nesse momento na B3, na sua opinião, ou tem outros motivos para essa alta de mais de 1% que a gente está vendo ser registrado na B3 nesse momento, Iberville? Alexander, na nossa visão, esse mercado futuro ele vinha bem pessimista nas últimas semanas, nos últimos meses. É que o mercado físico ele veio pressionado por essa oferta de fêmeas um pouco acima aí do que estava esperado, pelo menos na nossa visão. A gente esperava um início já de redução da oferta de fêmeas e ainda acreditamos nisso para o ano. Houve esse adicional de fêmeas frente a, pelo menos a nossa expectativa. Quando a gente tenta achar uma explicação para isso, a gente pode ter um atraso de fêmeas ali devido ao El Niño no ano passado, né? Aquele atraso de chegada de chuvas, isso pode ter arrastado um pouco de fêmeas para esse início de ano. Então tem algumas possibilidades. Agora, o mercado físico, ele, embora esteja pressionado ainda, as escalas elas foram gastas nas últimas semanas. Então aquela saída para o carnaval com escalas confortáveis, nós tivemos algo semelhante ao que aconteceu no início do ano, mas guardadas as proporções. O que aconteceu no início do ano? Os frigoríficos foram para as festas ali de final de ano muito confortáveis, com aquelas escalas a perder de vista, pelo menos teoricamente. E aí, ao longo do período, daqueles 15 dias finais do ano, as compras caíram a um ritmo muito baixo, compras de gado, e isso gastou as programações de abate. A gente teve um efeito semelhante nesse período de carnaval, nesse pós-carnaval. O volume de negócios ele diminuiu bastante, sendo normalmente um período mais calmo de negócios e ainda com a pressão de baixa. Então, quem podia realmente optou por não vender, em geral, né? E isso deu gastou um pouco das escalas das indústrias. O mercado futuro, na nossa visão, está observando isso, está observando essas notícias que tem vindo aí de todos os lados. Daqui a pouco a gente já está numa uma virada de mês, a gente teve uma sinalização de escoamento razoável na última semana, até com alguns comentários relacionados a uma diminuição da oferta de fêmeas. A gente tem que acompanhar se isso vai se confirmando. Então, a associação desses fatores ela está apontando para um mercado físico um pouco mais sustentado, encontrando talvez um piso. E aí, quando a gente coloca um pouco mais de lenha na fogueira com esses números não, com essas notícias vindas dos Estados Unidos, o mercado futuro deu uma andada que, na nossa visão, ele estava descontado frente a uma movimentação histórica ali. Ele vinha relativamente barato. Mas então, na nossa visão, ele está indo para uma curva mais dentro de alguma normalidade. Se a gente pegar a curva de preços agora, frente ao preço de janeiro, ela está mais ou menos numa média de 10, 11 anos aí. Então, essa oscilação de preços, pensando lá no segundo semestre, ela está perto das médias. Ela não está nem precificando um ano de retenção, que seriam valores acima disso. Mas ela antes vinha precificando mais ou menos o que acontece em anos de descarte mais forte, na média. Então agora ela tá bem em cima do muro essa curva, na nossa visão, e até frente às médias históricas. Muito bem. Tá aí um pouquinho da análise aí trazida pelo Iberville aqui para a gente no Pecuária e Mercado. Iberville que está aí preparando um projeto novo, Comitiva HN Agro. É isso, Iberville? Conta mais para a gente. Isso, Alexandre. Até agradecer a Notícias Agrícolas, é um dos nossos parceiros de mídia aí desde o início, desde a ideia lançada, vocês abraçaram a causa. Muito obrigado. Nós já estamos com alguns patrocinadores fechados também. E o que vai ser isso, Alexandre? A gente vai fazer eventos Brasil afora, apresentando a nossa visão sobre o mercado e fazendo mini cursos ali ou treinamentos mais intensivos, coisa de algumas horas ali, 1, 2 horas.
sobre hedge. Então, como que o pecuarista pode travar esse mercado na prática, sabe? Então, esse é o objetivo. E aí, os patrocinadores também acompanhando, apresentando um pouco de tecnologia, e depois a gente vai ter um jantar, um bate-papo com a turma lá, aproveitando esse momento, essa troca de experiências. E nisso, depois de um período, nós vamos estar de novo com esses produtores em uma palestra online sobre o mercado. A gente vai também fornecer acesso à nossa plataforma de monitoramento de mercado, que também existe o aplicativo da HN Agro. Então, tudo isso, quem estiver lá com a gente vai ter acesso e vai ser um prazer estar aí Brasil afora, nesse outro formato, né? A gente já anda para todo lado com os patrocinadores, fazendo seus próprios eventos. Agora a HN vai fazer esses eventos Brasil afora e receber os patrocinadores como parceiros. E Legal. nossos parceiros de mídia aí juntos também. Eu sei que você está construindo ainda, né, as regiões em que vocês vão visitar, mas tem algum spoiler aí para gente? Os pecuaristas podem ficar atentos aí em alguma região especial? Alexander, a nossa ideia, por enquanto, eu digo ideia porque a gente está acabando de afinar aqui com os patrocinadores, né? Mas a gente está falando de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Minas, São Paulo e Rondônia parece que vai entrar na jogada agora. Então a gente tá com esses estados e aí as cidades mais relevantes ou mais conhecidas por pecuária em cada um, geralmente as capitais também. E aí fica o convite para os produtores, vai ser um evento para os parceiros, né? Então, para os parceiros dos nossos patrocinadores, para a gente estar lá discutindo o mercado. Então, quando os patrocinadores começarem a ser divulgados, vai ser o meio de conseguir chegar nesse evento lá e acompanhar a gente. Vai ser um prazer receber todos. Legal. E assim que o projeto estiver definido, as praças tiverem aí já confirmadas, a gente vai estar divulgando aqui no Notícias Agrícolas também, enfim, apoiando o Comitiva HN Agro, é isso, né, Iberville? Isso, Alexandre, isso. Comitiva HN Agro, até lembrando aqui, esse consultor que veio do Pantanal aqui, né? Então esse nome a gente achou bem oportuno. Boa. Meu amigo, obrigado pela participação, obrigado pela confiança de estar aqui com a gente nesse nosso primeiro programa Pecuária e Mercado e a gente continua contando aí com a sua participação nos demais programas. Grande abraço para você, até a próxima. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos, é um prazer. Um abraço. Abraço. Muito bem, vamos passar rapidinho as cotações lá na B3, mercado futuro está em alta e com alta forte nesse momento. Você vê na tela aí o março subindo 1,27% a R$ 314,25, abril 314,70, alta de 1,43%. Maio 314,40, alta de 1,42%, a mesma alta para junho R$ 315,00, alta de 1,42%, como eu disse. A gente tem também os preços dos indicadores. Indicadores dos mais variados, e a gente começa com o indicador da Tagro, que na sexta-feira fechou a R$ 310,07, teve recuo de 0,29%. Agrobrasil, também fechando a sexta-feira na casa acima dos 310, 311,19 foi a referência do boi gordo, da arroba do boi gordo no aplicativo Agrobrasil, uma alta de 0,32%. Scott Consultoria manteve estável a cotação, R$ 310, lembrando que são todas praças ou indicadores com referência nas praças de São Paulo, ok? R$ 310 sem alteração. E o indicador CPEA, R$ 309,70, uma queda de 0,77%. Enfim, variações que vão aí desde os 309 aos 311 reais, preços médios apurados aí pelos indicadores nas principais praças do Brasil. Muito bem, essas são as informações então de preços para vocês e agora a gente vai falar um pouquinho de um outro assunto. Tá todo mundo de olho no plantio e desenvolvimento, principalmente da safrinha de milho no Brasil. O cereal tem sido aí um componente fundamental na dieta dos animais e tem participação direta no custo de produção, tanto de confinamentos como de semi-confinamentos. Mas afinal de contas, como andam esses preços e como está essa relação de troca entre milho e boi gordo? Quem foi apurar para a gente foi a Letícia Guimarães. Está no ar então o quadro Relação de Troca.
Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas e pelo programa Pecuária e Mercado. Vamos falar um pouco sobre relação de troca entre o boi gordo e o milho. E para essa conversa eu chamo, portanto, a Isabela Estevanato, ela que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é todo meu. Isabela, eu gostaria de começar perguntando, né? A gente acabou de virar, então, para a segunda quinzena do mês de março. Eu quero saber como é que está a relação de troca entre o boi gordo e o milho, né? Para quem está favorável? Para o produtor de milho ou para o pecuarista? Bom, nesse momento, com o cenário atual, né, até o momento está favorável para o produtor de milho, a relação com o pecuarista está desfavorável. Essa quantidade de sacas compradas atualmente, ela está sendo a menor vista no período de um ano, né, e até o momento atual, então está sendo possível comprar apenas 4,3 sacas de 60 quilos de milho. Em relação ao mês anterior, teve uma queda de 12,4%. Em fevereiro, então, é possível comprar 3,9 sacas com uma arroba de boi gordo. E no comparativo anual, também está tendo uma queda, teve uma queda de 5,1%. Em março de 2024, se compravam 3,6 sacas com uma arroba de boi gordo, né? Então, aí, para o pecuarista, esse momento está desfavorável. Isabela, o que motivou, né, portanto, essa perda de poder de compra por parte do pecuarista? Foi queda no preço da arroba do boi ou pesou mais o aumento nos preços da saca de milho? Nessa balança, o que foi o fiel? Para essa relação estar desfavorável, foi em peso dos dois, tanto do milho quanto do boi gordo. O milho, desde agosto de 2024, né, ele não para de subir, isso porque com a demanda interna aquecida e os estoques baixos, né, que registraram uma queda de 70% em relação ao ano anterior, né, conforme a Conab, isso vem pressionando o preço para cima. E aí um outro ponto também é que os produtores eles estão focados na parte da colheita e querendo que os preços se ajustem mais para cima. E isso faz com que ali o número de negócios seja menor, deixando uma oferta mais restrita no mercado. Até mesmo o SDA, no último relatório, ele apresentou, né, sobre os estoques baixos, teve um ajuste positivo ali de mais ou menos 2,8 milhões de toneladas para 2,9, perdão. Só que, no entanto, ainda permanece em níveis considerados mais baixos, quando em comparação com os últimos anos. Os outros aspectos em relação ao milho, os estoques iniciais, eles tiveram também ajustes, foi de 7,4 milhões para 8,1 milhões de toneladas no último reporte. A produção, ela continua estimada ainda em 126 milhões, e aí as exportações, elas foram um pouco reduzidas ali, entre 47 milhões e 46 milhões de toneladas para 44 milhões de toneladas. Então, esse cenário está fazendo com que os preços fiquem pressionados para cima. Até o dia de hoje, o milho está cotado em média, em referência a São Paulo, né, custando R$ 89,00 mais ou menos, sem frete. Isso representa um aumento de 11,1% em relação a janeiro, quando encerrou o mês, uma média de R$ 80,00 a saca. E aí, numa comparação anual, em relação a esse período que estamos, março, a alta foi de 43%. Em março de 2024, a saca custava só R$ 62,00. Então, para um curto e médio prazo, a tendência é que os preços da saca de milho elas continuem em alta. Agora, para um longo prazo, com a colheita do milho de segunda safra, ali mais ou menos na metade do ano, pode ser que os preços eles comecem a ter um ajuste, ficar pressionado ali para baixo, mas isso também depende de muitos fatores, né? O clima, as guerras comerciais que estão vendo, tarifa, exportação. E em relação ao mercado do boi gordo, depois da valorização que teve ali em outubro, novembro de 2024, a cotação da arroba ela começou a ter alguns ajustes para baixo. E esse ajuste de preço tem relação com a questão do escoamento de carne para ritmo lento, oferta de boiadas que está maior, principalmente, né? A gente está observando o mercado com uma oferta maior das fêmeas, que são aquelas que não emprenharam, na estação de monta. Então, hoje, o boi ele está cotado também, pegando uma referência em São Paulo, em 305,79 mais ou menos. Em relação a fevereiro, teve essa queda de 2,8%, né? Em fevereiro ele estava cotado em R$ 314,00. Só que quando a gente pega o acumulado de um ano, nos últimos 12 meses, a arroba ela teve uma alta de 35% ali, mais ou menos. Em março de 2024, ela estava sendo cotada em 225. Então, esses dois cenários, que são a valorização do preço do milho
e a queda na cotação do boi gordo estão fazendo que a relação fique desfavorável para o pecuarista. Perfeito. Isabela, você trouxe muito bem essa questão da sazonalidade, né? A entrada do milho safrinha, né? Que deve acontecer mais ou menos na metade do ano. Claro, né? Como você bem pontuou, isso depende muito de como vai ser o andamento dessa safra, olhando para a questão climática, olhando inclusive para a janela de plantio, né? Dos estados aí que vão apostar e que produzem bastante milho safrinha. Eu queria que você também olhasse para a questão do preço do boi gordo. Como que é possível olhar, então, mais ou menos até a virada de semestre, né? O que a gente deve observar? Esses abates massivos de fêmeas devem continuar e aí, assim, pressionando dessa maneira os preços da arroba, enquanto a gente vê os preços do milho já tendo mais ou menos um direcionamento? Essa questão da oferta de fêmeas, ela não vai ser duradoura, né? Vai chegar uma fase em que vai reduzir essa questão de oferta e a gente consegue até olhar um pouco para o mercado futuro, que ele está indicando ali um viés de alta na continuidade do ano. Então pode ser que num curto e médio prazo os preços tendem a ficar pressionados, mas ali para um longo prazo, mais para maio, pode ser que essa arroba ela volte a ter uma valorização e aí pode ser também que a relação de troca ela se inverta, fique favorável para o pecuarista. Isabela, observando essa questão da relação de troca entre o pecuarista, né, e também o milho, como é que fica a intenção de confinamento? Como que o pecuarista está colocando isso na ponta do lápis na hora de fazer os custos de produção para a operação dele? Nesse momento atual, agora, o milho é dos itens mais importantes ali da dieta, um dos mais utilizados. Então, nesse momento, agora o pecuarista vai ter que procurar outros insumos para substituir essa dieta que compõe o milho por conta dos preços. Mas ali para metade do ano, como eu falei, com o viés de alta que pode vir na roupa do boi gordo e com a segunda colheita avançando e os preços caindo, pode ser que desafogue um pouco o pecuarista ali que produz no confinamento, que usa o milho na dieta, enfim. E quais seriam as outras alternativas que são viáveis para esse momento, né? Já que a gente tem, então, os subprodutos do milho, né, que provavelmente vão estar ali com um preço um pouco mais elevado. Quais seriam as alternativas para complementar o uso do milho ou substituir, enfim, de acordo com o pecuarista que está nos assistindo, consiga, né, fazer isso na operação dele? Nesse momento eu não vou conseguir te responder isso, eu não tenho essa informação, mas no próximo oportunidade posso trazer dados mais certeiros. Perfeito. Isabela, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Scott são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas e também no Pecuária e Mercado. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Tá aí, Alexander, portanto, a Isabela Estevanato, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trouxe as informações, portanto, a respeito da relação de troca atualmente entre o preço da arroba do boi gordo e o preço da saca de milho. Atualmente, portanto, a relação está desfavorável para o pecuarista nesse momento. Algo pode mudar ali perto da entrada, portanto, do milho safrinha que for colhido ali mais ou menos na metade do ano. Isso também em relação à diminuição de oferta de fêmeas, algo que pode melhorar um pouco os preços da arroba, portanto. Então deve haver ali um arrefecimento dos preços do milho quando da entrada da safrinha e um leve aumento, portanto, nos preços da arroba do boi gordo, mas a conferir, porque o clima aí pode impactar muita coisa. Então, Alexander, agora é com você aí do estúdio. Pelas informações e a gente dá prosseguimento aqui ao nosso programa. Não é novidade para ninguém que o excesso de chuva, principalmente na metade norte do país, acabou aí atrasando a colheita da soja e, consequentemente, comprometendo o plantio do milho safrinha. E para quem está nessa condição e não quer arriscar plantar milho safrinha fora da janela, a Embrapa tem algumas soluções interessantes e principalmente olhando aí para consórcio de forrageiras. Está começando o nosso quadro Manejo Eficiente. Muito bem, estamos de volta e o meu convidado é o Flávio Wruck,
O Flávio é pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agrosilvio Pastoril. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado por estar aqui com a gente nesse programa de abertura aí, né, no nosso programa inaugural Pecuária e Mercado, justamente trazendo essa opção importante aí para o pecuarista, principalmente aquele que planta milho, né, Flávio, e perdeu o time aí do plantio de safrinha, uma situação, uma condição bastante comum em algumas regiões do Brasil, né, Flávio? E a sugestão de vocês é o consórcio de forrageiras. Explica mais para a gente, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, bom dia a todos que estão nos assistindo. Sim, é uma alternativa bastante interessante para aquele produtor rural que faz soja e faz milho, mas esse ano, às vezes, você não conseguiu fazer a semeadura do milho na época correta. Os consórcios forrageiros de segunda safra é uma grande alternativa, porque aí você pode tanto entrar na integração lavoura e pecuária, né? Então você pode optar por consórcios visando o pastejo animal, ou ainda você pode optar por consórcios para fazer uma boa palhada para o plantio direto, né, do próximo ano agrícola. Então você tem essas duas alternativas. E dentro de cada uma dessas alternativas nós temos várias opções que nós podemos discutir um pouquinho com vocês agora. Muito bom. Ô, Flávio, vamos priorizar aqui, principalmente os sistemas que podem ajudar aí no manejo dos animais, né? Afinal de contas, ter uma possibilidade de ganho de pesa em pastagem num período de segunda safra é importante aí para o produtor também. O que vocês têm como pesquisa já comprovada, enfim, que combinações podem ser utilizadas e principalmente por que ou quem pode adotar esse tipo de consórcio? Conta mais pra gente, Flávio. Não, com certeza. Importante também deixar claro que às vezes o produtor pode falar, não, mas eu não tenho gado, né? Mas ele tem que lembrar que ele pode alugar esses pastos, né? Que são muito demandados nessa época do ano. Pelos pecuaristas. Normalmente nós temos uma deficiência de pasto de boa qualidade agora na entre-safra, na seca, né? Então, o produtor que planta soja, mesmo que ele não tenha animais, mesmo que ele não quer entrar na pecuária, ele pode arrendar o seu pasto de safrinha. Isso é uma forma interessante de você ter uma receita nessa época do ano. Olha, nós temos várias opções de consórcio de safrinha, pensando aí na produção de forragem, né? Para alimentação de bovinos nessa época seca. A primeira delas, que eu sempre chamo a atenção, é o que nós chamamos de sistema Gravataí. O que é isso? É o consórcio de braquiária da família das brisantas. Eu indico aí a BRS Piatã, a Paiaguás, consorciado com feijão, com feijão calpi. Normalmente a gente utiliza aí o que tem mais disponível no mercado. Normalmente o BRS Tumucumac seria uma grande opção aqui para nós no Mato Grosso. Mas pode ser qualquer outra cultivar de feijão calpi. Então esse consórcio é bastante interessante. O calpi é uma leguminosa, então ele está fixando nitrogênio, ele está enriquecendo o seu solo. Ele tem uma fonte de proteína bastante interessante, né? Então é pastejável, então os animais pastejam feijão calpi, principalmente quando ele entra na fase reprodutiva, quando ele começa a apresentar os legumes, as vagens iniciais. Aquilo é bastante interessante para os animais, tem uma alta dose, uma alta percentagem de proteína bruta, né? Então seria um consórcio muito interessante. Você produz a mesma quantidade de forragem que você produziria com a braquiária solteira e ainda tem o ganho do aumento do teor de proteína e todos os benefícios que o calpi traz para o solo. Além de aumentar o nitrogênio no solo, você melhora muito a questão da microbiologia do solo. Isso impacta diretamente na produção da soja do ano seguinte, tá? Então, é um dos consórcios muito interessante que nós temos. Isso, outras possibilidades. Flávio, antes da gente passar para o próximo, isso também auxilia no ganho de peso aí dos animais? O fato de introduzir uma leguminosa? Perfeitamente. Nossos resultados mostram um ganho adicional aí de meia a uma arroba, né?
por hectare quando comparada à sua forragem solteira. Quando você faz o consórcio adequado, correto com o Calpi, você reflete aí um ganho aí de meia, às vezes até uma arroba a mais. Mas o mais interessante é que em 3 anos do nosso teste, do nosso trabalho, o fato de você usar o Calpi aumentou em 20 sacas de soja, né, somando os 3 anos. Isso que é bacana. Além de você ganhar nos animais em si, na produção de carne, você também ganha na produção da soja seguinte. E no caso do sistema Gravataí, como é que eu coloco ele no campo? É jogado a lanço, enfim, alguma condição especial? Boa pergunta. Olha, você tem basicamente 2 formas. Se o produtor tem a semeadora dele, tem aquela terceira caixa para forragem, você faz numa passada só. Você faz a semeadura direta do Calpi e do mesmo tempo da braquiária, né? Da brisanta. Caso ele não tenha essa semeadora com a terceira caixa, nós recomendamos fazer, primeiro, a lanço a semeadura da braquiária, e aí eu estou falando de 6 até 8 quilos, né, de sementes puras e viáveis por hectare. Normalmente, 6 resolve, né? Em seguida, ele faz a semeadura direta do Calpi. O próprio revolvimento na semeadura do Calpi é suficiente para o solo entrar em contato com a semente da braquiárias e elas germinarem, tá? Desde que, evidentemente, não falta chuva, né? Então, no início de março até a terceira semana de março, nas áreas que chovem, né? Nas regiões que chove, dá para fazer isso com bastante segurança. Quanto de Calpi eu uso? Eu uso aí em torno de 5 a 6 sementes de Calpi por metro linear no espaçamento de meio metro, tá certo? Essa é a forma mais comum e mais fácil de implantar esse consórcio. Legal. Ô Flávio, nós temos basicamente 2 minutinhos aí para a gente concluir. Quais seriam as outras formas ali que você indicaria também de combinação para integração lavoura-pecuária? Perfeito. Um outro consórcio duplo bastante interessante é a própria braquiária com o nabo forrageiro, que é uma crucífera. O que esse nabo faz? Ele tem uma ação muito interessante na descompactação do solo, principalmente nos primeiros 20 centímetros. Ele cicla nutrientes, o potássio, ele é uma máquina de ciclar potássio. Você consegue buscar o potássio que está lá embaixo, que a soja não conseguiu aproveitar, e trazer esse potássio para cima. Então, a máquina de ciclar potássio. E ainda, o nabo melhora muito a questão microbiológica do solo, tá? Então, seria um segundo consórcio que a gente indica bastante. Além dele, nós indicamos um consórcio triplo formado pela Piatã, pelo milheto, corte pastejo, ou pode ser o sorgo corte pastejo, e mais o guatã, que é um feijão guandu, tá? Muito interessante esse feijão guandu, uma leguminosa, controla nematóide, e ele tem características de uma crotalária, só que ele produz mais, né, mais massa e ele controla também o nematóide. Uma outra opção, e aí para aquele produtor que tem aquele talhão, Alexandre, com bastante problema, ele tem problema de compactação, ele tem problema, às vezes, de um resíduo que ficou um herbicida com residual, etc. Problema de nematóide, aí nós indicamos um consórcio sêxtuple, tá? Formado aí pelo Piatã, pelo capim coracana, pelo feijão guandu, pode ser o guatã ou pode ser o Iapar 43, tanto faz. Estilosante, pode ser o famoso Campo Grande, se o solo for arenoso, ou BRS Bela, se o solo for mais pesado, mais argiloso. Trigo morisco e o nabo forrageiro. Então, é um policonsórcio sêxtuplo indicado para aquelas situações mais extremas, aqueles talhões da propriedade que está cheio de problemas. Tem vários problemas que você precisa atacar ao mesmo tempo. Então, você usa o consórcio sêxtuplo. Muito bom. Ô, Flávio, infelizmente nosso tempo nesse primeiro programa, Pecuária e Mercado, foi curtinho, mas a gente vai conversar mais vezes para detalhar esses
outros consórcios também e principalmente entender melhor qual a funcionalidade dele, como eles participam aí apoiando principalmente nessa integração lavoura e pecuária. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, viu, Flávio? E como é que as pessoas fazem para acessar essas informações aí do consórcio? Tem algum canal específico, internet, enfim, como é que elas podem ter mais informações, hein? Elas podem entrar em contato com a Embrapa através do nosso saque, ou ela pode entrar em contato também direto no site da Embrapa, dá uma googada lá, Embrapa Agro Silvio Pastoril, que ela vai encontrar no nosso site várias informações sobre esses consórcios. Eu vou deixar só uma dica. Resultado do último ano, do ano da safrinha de 24, sobre esse consórcio sexto que nós fizemos aqui no município de Juara. Em 70 dias, trabalhando com recria, com novilha, com recria, claro, animais PO, né, da raça Nelore, nós conseguimos produzir mais de 9 arrobas por hectare, né, utilizando consórcios e, evidentemente, com uma pequena suplementação. Então, só uma dica aí para o pessoal, para ressaltar a importância desses consórcios de segunda safra como opção, né, para quem não conseguiu fazer aí a sucessão soja-milho. E até para aqueles produtores que têm como necessidade aí uma pastagem mais vigorosa nesse período mais seco do ano aí. Muito bom. Flávio, obrigado, viu? Volte sempre, meu amigo. Estou à disposição. Grande abraço a todos. Abraço. Muito bem, com essa entrevista, faltou tempo aí para a gente explicar melhor os consórcios forrageiros lá da Embrapa, mas eu prometo que a gente vai trazer mais detalhes ao longo das próximas edições aí do nosso Pecuária e Mercado. É o nosso primeiro programa, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que Pecuária e Mercado está na TV Notícias Agrícolas, no site, no YouTube, enfim, e você pode participar, aliás, pode mandar para a gente aí as suas informações para você também participar dos nossos próximos programas. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Ao longo de toda a semana tem Pecuária e Mercado aqui no Notícias Agrícolas. Grande abraço!